Ela está... Veja, eles pegaram os olhos, rosto e estômago dela. Não é a primeira vez que fazemos isso. Isso assusta. Um cirurgião plástico, sua esposa deslumbrante e um procedimento cirúrgico que se torna mortal. Acho que um cirurgião plástico operava a própria esposa e nos disseram que ela teve uma parada cardíaca, mas não sei se isso realmente ocorreu. Mas agora, muitas dúvidas estão surgindo e o médico e marido no centro de tudo isso está contestando a verdadeira causa da morte da esposa. Vou explicar tudo e mostrar por que o caso ainda não acabou. Sou Anjanette Levy e este é o Law and Crime. Antes de começarmos a falar sobre esse caso realmente trágico, quero contar para vocês sobre um aplicativo que tenho usado e que eu realmente gosto. Ele se chama Upside. Ele oferece cashback em compras frequentes, como comida para viagem, combustível e supermercado. Veja como funciona o Upside. Baixe o app grátis, escolha uma oferta em um estabelecimento e pague com cartão de crédito. Verifique essa compra e assim você verá que recebe cashback. Então, digamos que em uma noite eu queira pizza, vou procurar ofertas no Upside. Após gastar, o dinheiro aparece no app e posso transferi-lo para minha conta bancária. Usuários frequentes do Upside recebem, em média, $254 de volta por ano, o que é incrível. Para começar a receber seu dinheiro de volta, clique no link na descrição, escaneie o QR Code na tela ou use o código CRIMEFIX para ganhar 25 centavos extras por galão no primeiro tanque de gasolina. Hillary Brown era mãe de 2 filhas e um filho. Ela era casada com um cirurgião plástico e trabalhava com ele na clínica de sucesso no condado de Santa Rosa, na região do Panhandle da Flórida. Infelizmente e tragicamente, a vida de Hillary Brown terminou de forma repentina e chocante em novembro de 2023 dias, depois que investigadores disseram que as coisas deram terrivelmente errado, enquanto o marido de Hillary, o Dr. Ben Brown, realizava um procedimento nela em seu consultório. O Dr. Brown acabou algemado meses depois, acusado de homicídio culposo por negligência grave na morte de Hillary. O julgamento de Ben Brown está marcado para começar em agosto, mas ele e seu advogado estão contestando fortemente a determinação do médico legista sobre o que realmente causou a morte de Hillary. Atualmente, o médico legista afirma que Hillary morreu por toxicidade de lidocaína. A lidocaína é um medicamento usado para anestesiar pessoas durante procedimentos, mas Brown e seu advogado dizem que não é bem assim. Eles dizem que o médico legista nem é qualificado para essa determinação. Em breve vou detalhar tudo isso com o advogado de defesa da Flórida, Tim Jansen, quando ele se juntar a mim. As alegações da defesa são interessantes e preocupantes, mas primeiro, vamos voltar ao começo de tudo. Foi em 21 de novembro de 2023 quando uma ligação para o 911 foi recebida no condado de Santa Rosa. Santa Rosa 911, polícia, bombeiros ou ambulância? Eu tenho uma emergência. Tudo certo. Precisa de polícia, bombeiros ou ambulância? Ambulância, temos um paciente instável. Ok, me diga o endereço. Alô, senhora, qual é o seu endereço? Você está com o paciente agora? Sim. Certo, já temos ajuda a caminho. O que exatamente aconteceu? Ela estava em cirurgia, neste consultório de cirurgia plástica e está instável, tendo convulsões, eu acho. Certo. E qual era o tipo de procedimento que ela estava fazendo? Eram procedimentos estéticos. Certo. Você pode me dizer quais eram? Lipoaspiração abdominal e enxerto de gordura. Coisas diferentes. Eu não lembro de cabeça agora. Tudo bem, querida. A ajuda já está a caminho. O socorro de emergência está vindo, tá bom? Se puder garantir que coloquem o DA no paciente, deixem pronto para uso e continuem as compressões torácicas, tá bom? Tudo certo. Se algo mudar, ligue de novo. A ajuda já está vindo. Obrigada. Tchau. Os paramédicos foram atender Hillary Brown. Esta é a terceira partezinha, e foi aí que conseguimos um ótimo material para a TV. Isso é bom, eles conseguiram imagens de apoio. Os policiais falaram com outros funcionários do consultório. Um deles, achando algo estranho, chamou seu supervisor. Deixa eu só te informar, eu acho. Não vejo motivo para fazer mais nada agora, mas basicamente recebemos uma chamada médica em um consultório aqui em Navarre, onde, pelo que entendi, um cirurgião plástico estava fazendo um procedimento na própria esposa. E então nos disseram que ela entrou em parada cardíaca.
mas não tenho certeza se isso realmente aconteceu. Parece que havia outras pessoas presentes durante essa cirurgia, e parece que ela teve várias convulsões, mas acho que disseram que realmente não parecia muito bom para ela. Ela não estava indo muito bem quando saiu, mas eles fizeram o transporte e tudo mais. E eu diria que ficaria muito mais desconfiado se fosse só ele e ela na sala, mas havia algumas enfermeiras presentes também. Então vou pedir para ele documentar isso, se tudo bem para você. Se você falar com Lance, só avise ele, a menos que ache que precisa fazer mais alguma coisa. Não ouvimos o supervisor na ligação, mas o delegado mostra preocupação. Certo. Só é estranho porque é o médico e a esposa dele. Sabe o que quero dizer? Mas como eu disse, ele não ficou sozinho com ela durante o procedimento. Tinha outras pessoas ajudando. Então acho que Sevilha vai pegar o nome de todo mundo e fazer uma checagem rápida só por precaução, caso apareça algo depois, tipo alguém dizer que ele tentou matar ela. Sabe, se tivesse sido só o médico e a esposa dele lá dentro, eu pensaria, vamos ter que fazer uma investigação. Isso é um pouco demais, eu acho, sabe? Se ela tivesse morrido só por justiça por ela, a gente pelo menos precisa investigar e garantir que tudo está certo. Mas se havia testemunhas na sala, isso muda um pouco as coisas. Bem, eu acho que sim. E havia, várias partes nisso, então ela já passou por cirurgias semelhantes e foi sedada. Então ela estava totalmente sedada. Eles fizeram algo com uma cicatriz no abdômen dela, e então ela saiu da sedação, estava andando por aí, e eles iam fazer umas injeções no rosto dela. E ela até misturou o que iam colocar no rosto dela, um pouco de gordura. E eu não entendi totalmente isso. Quando começaram as injeções, fizeram acima de cada olho. Depois disso, ela teve cerca de 4 convulsões fortes antes do SAMU chegar. E então, nos disseram que ela estava em parada cardíaca. Ainda não confirmei isso com o SAMU, mas eles disseram que não parecia bom. Então eu fiquei interessante. Após os paramédicos levarem Hillary Brown ao hospital, policiais entrevistam a equipe do consultório do Dr. Brown. Eu estava lá dentro e nós tínhamos terminado a revisão da cicatriz no abdômen dela. Isso já tinha sido feito, sim? Isso já tinha sido feito. Ela já andava por aí, perfeitamente bem, até misturando a própria gordura para transferir para onde fosse aplicar. Ele começou a injetar um anestésico nos lábios dela, que normalmente é lidocaína intravenosa e bicarbonato de sódio. Ele injetou nela bem no olho esquerdo dela. E ela comentou que estava com a visão um pouco embaçada, mas o olho dela estava inchado, então é claro que ela não conseguia enxergar. Injetou no olho direito, e foi aí que ela começou a ter convulsões logo depois. Então tudo começou com a injeção no olho direito. Certo. Então ela entrou em parada cardíaca? Ela teve convulsões por alguns minutos. O que é isso? Convulsão de novo. Cada convulsão provavelmente durou de 3 a 4 minutos. Tudo bem. Não chegou a explodir o cérebro, mas foi por pouco. O que saiu disso? Ela provavelmente teve um total de 4 ou 5. Certo, antes que alguém começasse a atendê-la, quero dizer... Verificamos a pressão arterial e a frequência cardíaca dela foi ótima o tempo todo. Tudo isso... Certo, durante o procedimento houve algo incomum? Algo fora do normal? Tudo normal. Hillary Brown faleceu 7 dias depois no hospital e a investigação sobre sua morte continuou. Em 2024, o Dr. Ben Brown foi acusado de homicídio culposo por negligência. Os detetives relataram no mandado de prisão que a funcionária afirmou ter trabalhado no local por poucos dias antes do ocorrido. Nesse curto período, ela relatou negligência no consultório, causando a parada cardíaca de Hillary. Disse ainda que, antes da cirurgia, a vítima ingeriu muitos comprimidos. No entanto, ela não sabia o que eram. Ela afirmou que a vítima havia preparado seus próprios sacos de soro, que deveriam conter xilocaína diluída, que estava sendo usada como anestésico local. Durante a cirurgia, os sacos de soro terminaram e Brown despejou 2 recipientes em uma tigela. Ele não diluiu e começou a injetar nos braços e depois no rosto dela. Após isso, Hillary disse que sua visão ficou embaçada. Ela disse que seu rosto estava bastante inchado, mas Brown prosseguiu. Ela achou que era sinal de overdose e então começou a ter convulsões.
Os detetives afirmam que Ben Brown demorou de 10 a 15 minutos para ligar para o 911 pedindo ajuda. Isso, somado a outros fatores, incluindo a conclusão do legista de que Hillary Brown morreu por toxicidade de lidocaína, levou os promotores a acusá-lo. Mas agora, a menos de 3 meses do início previsto do julgamento de Ben Brown e sua advogada estão contestando a causa da morte apresentada pelo Estado e pedindo o que é chamado de audiência Daubert para determinar se a médica legista, doutora Diana Oleski, está qualificada para testemunhar sobre suas próprias conclusões. A advogada de Brown escreveu em sua petição que, como parte da apresentação do Estado, o Estado pretende usar a doutora Diana Oleski, médica, para testemunhar sobre a causa da morte, que seria toxicidade por lidocaína, conforme mencionado no exame post-mortem, como sendo complicações decorrentes da toxicidade por lidocaína. A doutora Diana Oleski não possui formação ou especialização em toxicologia. Durante o depoimento da doutora Diana Oleski, ela afirmou especificamente que não é toxicologista. Agora, não é incomum que um médico legista dependa das conclusões de um toxicologista ao determinar a causa da morte, mas havia outras coisas que preocupavam a advogada de Brown. Em diversas ocasiões, a doutora Diana Oleski afirmou que questões sobre níveis de lidocaína e seus efeitos seriam, abre aspas, melhor respondidas por um toxicologista, ou disse que não poderia ser considerada toxicologista por sua formação. Está claro que a doutora Diana Oleski não tem a qualificação técnica necessária para opinar se os níveis de lidocaína no organismo de uma pessoa no momento do incidente eram letais ou não. É fundamental que o júri determine esse fato, pois permitir que alguém sem especialização dê um depoimento impreciso e sem base seria muito prejudicial para a doutora Brown. E veja só, a advogada de Brown, a famosa defensora criminal Mark O'Mara, destacou que existem dúvidas sobre se a toxicidade da lidocaína realmente causou a morte de Hillary Brown. O'Mara menciona uma audiência do Departamento de Saúde da Flórida, onde sanções eram avaliadas contra a doutora Brown. O'Mara escreve: nesse caso, Departamento de Saúde versus Benjamin Brown, o oficial da audiência concluiu que, abre aspas, a doutora Diana Oleski, médica legista, realizou o exame post-mortem de HB em 1º de dezembro de 2023. O departamento reconheceu que, ao aplicar a teoria de exclusão, ela concluiu que a morte foi causada por complicações da toxicidade por lidocaína, principal hipótese do diagnóstico diferencial. Por outro lado, o oficial da audiência considerou que o perito dos réus, Dr. Borgert, concluiu de forma convincente que a lidocaína não foi a causa dos sintomas ou da morte de HB. Um oficial da audiência fez uma constatação crítica após longo depoimento, afirmando que as conclusões da médica legista, doutora Oleski, não eram precisas. Isso é muito sério. Ao final, a Flórida suspendeu a licença médica do Dr. Brown por 1 ano, em parte por ele não ter ligado imediatamente para o 911 quando Hillary teve complicações em seu consultório. Então, como essa nova informação vai impactar o caso criminal do Dr. Brown? Então, para realmente analisar isso e aprofundar nas alegações feitas pela defesa neste caso, quero chamar Tim Jansen. Ele é um advogado de defesa criminal que atua na Flórida, na região do Panhandle. Ele não tem nenhuma ligação com este caso. Tim, muito obrigada por se juntar a mim. Eu agradeço. Feliz por estar aqui, Anjanete. Não sei se você ficou tão atônita quanto eu ao ler essa petição para a audiência Daubert, mas há algumas alegações realmente interessantes sendo feitas pela defesa neste caso. Primeiramente, porém, eu quero começar falando sobre a audiência Daubert. E eu quero que você aprofunde um pouco nisso, porque como eu sou apenas uma pessoa da imprensa, uma leiga, eu sei o que é isso, alguém que cobre esse tipo de coisa, mas esse é um padrão específico que os especialistas precisam cumprir para poderem testemunhar. Então, conta um pouco pra gente sobre isso. Uma audiência Daubert ocorre quando se apresenta um especialista ou alguém com habilidades técnicas. Não precisa ser necessariamente um especialista. Você pode ser especialista em certas coisas, como armas de fogo. Você pode ser especialista em rastrear pessoas, se tiver treinamento e experiência específicos. Para trazer um médico ou uma testemunha especialista, ela deve ter qualificações acadêmicas, treinamento e seu trabalho precisa ser avaliado por outros profissionais da área. Não pode se basear em suposições, deve ser revisado por pares. E por isso o padrão é tão alto, porque você está dizendo ao júri que pode tratar essa pessoa como um especialista e essa pessoa pode dar uma opinião em um tribunal.
Em um tribunal, ninguém pode dar opinião, só fatos ou testemunho do que viu são permitidos, exceto especialistas que podem opinar. Então você quer ter certeza de que essa pessoa tem as habilidades certas e é qualificada para dar essa opinião, especialmente a opinião que ela está dando. Sabe, um médico legista pode dar opinião sobre muitas coisas, mas se não for dentro da sua área de especialização médica, então ele não pode dar essa opinião. E é isso que está acontecendo neste caso. Temos um médico legista que não é toxicologista. E a primeira coisa que você faz quando tem um caso de assassinato, o Estado precisa primeiro provar a morte. O que causou a morte? E agora você tem um laudo médico e um legista que está meio que supondo qual foi a causa da morte. Então isso é interessante. O que é interessante aqui é a doutora Oleski. Ela é uma médica legista. Ela é uma médica legista. Ela é uma médica. A G, sim. No entanto, a maioria dos médicos legistas não são toxicologistas. Normalmente, isso é terceirizado. Certo. E eles coletam sangue ou o que for necessário e então enviam isso para análise toxicológica. E na minha experiência cobrindo esses casos, isso pode levar de 6 a 8, 12 até 14 semanas. E então, você recebe esses resultados e faz sua determinação final, ou pelo menos o médico legista faz, sobre a causa da morte quando tem todas essas informações. Aqui está outro problema. Essa pessoa não morreu de imediato. Ficou cerca de uma semana no hospital, praticamente em morte cerebral, e o corpo ainda absorvia o que estava no sistema. Você não podia agir como com um cadáver normal, em que o corpo não o absorve e outra pessoa pode fazer o exame toxicológico, pois os níveis tóxicos seriam semelhantes. Esse corpo ainda estava vivo. Acho que ela estava entubada ou algo assim. Então você tem que confiar. Acho que o hospital fez um exame toxicológico quando ela estava lá. E acho que foi daí que veio o relatório. Uma carta chegou para o Dr. Oleski dizendo que os níveis não eram tóxicos, mas o Dr. Oleski descartou isso e não deu muita importância. Sim, quero mostrar algumas dessas coisas na tela, ler para os telespectadores e depois analisar. Você sabe, nós já vimos como a Dra. Oleski testemunhou que ela não tem treinamento ou especialização em toxicologia. Ela especificamente testemunhou que não é toxicologista, mas mesmo assim faz essa determinação de que a toxicidade por lidocaína foi a causa da morte de Hillary Brown. No entanto, a defesa escreve em sua petição solicitando esta audiência do BER, que é crucial para essa questão, que a doutora Oleski testemunhou que, embora tenha recebido uma correspondência de um toxicologista renomado, Dr. Christopher Borger, em outubro de 2025, e mesmo que a carta abordasse várias preocupações com a conclusão alcançada pela doutora Oleski em relação à toxicidade por lidocaína e apoiasse essa preocupação com referências a dados médicos e ciência que sustentam que não poderia ter sido toxicidade por lidocaína, a doutora Oleski testemunhou que, embora estivesse familiarizada com a carta, ela não deu muita importância para a carta. Isso me parece muito preocupante. Porque o trabalho dela é analisar todos os fatos disponíveis, analisar as circunstâncias em torno da morte de Hillary, examinar as evidências médicas e então determinar a causa da morte. E então essa causa da morte é usada pelos promotores e pela polícia para determinar se acusações criminais são justificadas. Então, quando você lê que a defesa escreveu isso, Tim, ela meio que fica tipo, eu não dou muito valor para essa carta, não dou muita importância a essa carta. O quanto isso é preocupante? Bem, isso é problemático para a acusação e é uma mina de ouro para a defesa. O que você basicamente está dizendo é: não me incomode com mais fatos e ciência. Eu já formei minha opinião. Então você tem um especialista em toxicologia que olhou os níveis de toxinas e disse que esses não são níveis tóxicos. Ela ouviu a informação e respondeu: não sou toxicologista, mas isso não me interessa, já decidi. Isso é mais um motivo para ela não ser autorizada a testemunhar sobre a causa da morte, pois não é especialista e ignorou evidências conflitantes. Então, ou o tribunal não vai permitir que ela dê uma causa da morte, ou provavelmente vão deixar aquele médico testemunhar para contestar a conclusão dela sobre a causa da morte, porque isso é um problema.
Não é uma exigência tão alta porque foram acusados de negligência culposa. Sabe, eles podem dizer que a conduta geral desse médico foi tão ruim que causou a morte e você ainda pode ser condenado, certo? Por não dar ajuda, por deixar ela fazer isso sozinha, deixar ela tomar os comprimidos, não controlar a dosagem da anestesia, o que ele deu. Quando ela teve insuficiência respiratória ou convulsão, ele não ligou para o 911 mesmo com a orientação dos profissionais de saúde. Depois gritava perguntando o que ela tomou, mas deveria saber disso. Ele é o responsável. Quando aquela paciente está na mesa de cirurgia, ele tem que saber, e ele não sabia. Ele ainda pode ser considerado culpado de homicídio culposo por negligência, justamente por todas as outras circunstâncias que envolveram a morte dela. Quero dizer... Mas eu li na internet, acho horrível para a legista dizer que está desconsiderando isso, dizer que não é toxicologista. Ela deveria chamar alguém. E se isso entrar em conflito com a opinião dela, então talvez ela devesse dizer, eu não sei a causa da morte. Descartar isso e inserir essa informação, mesmo em conflito com o toxicologista, é preocupante. Mas como você mencionou, isso é uma mina de ouro para a defesa. E realmente, sabe, quando olhamos para esses casos criminais, obviamente o Estado tem o ônus da prova aqui. A defesa, eles não têm nenhum ônus. E esse é um ponto que eles podem explorar para basicamente algo que eles podem apontar para lançar uma sombra sobre toda a investigação da morte de Hillary. E ele ainda pode ser negligente na morte dela. Mas o que preocupa aqui é que a defesa está dizendo que o Departamento de Saúde nem sequer acreditava que a toxicidade por lidocaína fazia parte da causa da morte dela. O Departamento de Saúde, quando houve aquela grande audiência sobre se o Dr. Ben Brown deveria perder sua licença e ser sancionado, concluiu que ele foi negligente e que deveria ter chamado o 911 imediatamente. Mas a toxicidade por lidocaína não fazia parte disso. Então, se o conselho médico composto por profissionais da área olha para isso e diz, sim, toxicidade por lidocaína não nos interessa, não observamos isso. Como, pelo amor de Deus, o estado da Flórida pode se basear nisso no julgamento? Bem, parece que eles se encurralaram, porque o Conselho de Saúde traz médicos, eles revisam, fazem revisão por pares, analisam as coisas. Eles são treinados em medicina e não encontraram toxicidade por lidocaína, nem mencionaram isso nas conclusões. Eles concluíram que ele foi negligente em tudo o que fez. Então, eu acho que a defesa chamaria alguns deles como possíveis testemunhas de defesa. E uma vez que você consegue descreditar que o médico legista errou na causa da morte, esse caso está perdido, porque os jurados gostam de ouvir. Ele morreu, ela morreu por causa de muita lidocaína e tudo isso. Agora você vai dizer que isso não a matou. Agora a defesa tem uma brecha. Foi um acidente trágico, algo que ocorre quando as pessoas se submetem a cirurgias o tempo todo. Sempre há um risco de morte. E ele amava a esposa dele e tentou. Ele achou que conseguiria lidar com isso, mas certamente não teve intenção. Agora já não há prova além de qualquer dúvida razoável. E é isso que é tão preocupante aqui. Quero dizer, uma das suas principais testemunhas aqui para o Estado está dizendo que ela morreu por toxicidade de lidocaína. Temos outras evidências de outros especialistas apresentadas nesta moção dizendo que não, ela não morreu por toxicidade de lidocaína. Nós sabemos que ela morreu depois de passar por esse procedimento. Ela começou a ter convulsões. De acordo com o conselho médico e os promotores, ele não liga para o 911 imediatamente, ele acha que pode cuidar de tudo e salvá-la. E então ela falece uma semana depois. Então, o procedimento é uma parte enorme disso. No entanto, quero dizer, é a parte principal disso. Você vai chamar uma especialista para dizer que ela morreu por toxicidade de lidocaína, mas a defesa alega que isso nem pode ser afirmado? Parece confuso. É uma grande confusão e agora um juiz precisa decidir. Porque ele conta com um médico legista não qualificado para essa constatação. Ela mesma admite que não tem treinamento nisso e não tem experiência nisso. E ela não tem nenhuma evidência física para comprovar. Todas as evidências científicas contestam essa afirmação. Acho que o tribunal pode impedir que ela fale sobre a causa da morte. Deixe ela testemunhar, mas não informar a causa da morte, pois não sei sobre o que o legista falaria.
Mas, Tim, você sabe, esses médicos legistas dependem da toxicologia o tempo todo para determinar a causa da morte. Então, se tirarmos a toxicidade por lidocaína disso, quero dizer, você e eu, nós não somos médicos, mas eu fico pensando, então, qual seria a causa da morte dela? Isso é. Bom, acho que quando li o que ela escreveu, ela chamou de método de exclusão. Ela descartou as outras opções. Ela não achou outra razão para sua morte. Então, ela não tinha outra causa de morte para apontar além da toxicidade por lidocaína, que não está presente, o que significa que ela realmente não está ajudando o júri, o que significa que isso não resiste à revisão por pares. Ela não tem a experiência necessária para fazer isso? Acho que o tribunal pode impedir que ela testemunhe sobre a causa da morte. O que isso significa para o caso da promotoria? Eles voltam e oferecem algo para ele quando não tem uma causa da morte? Acho que tudo depende disso. Desse juiz dobro. Decisão e audiência do Bear. E então a defesa, você sabe, Ben Brown é representado por Marco Mera. Marco Mera é um excelente advogado de defesa. Eles vão trazer seus próprios especialistas que dirão, não foi assim que Hillary morreu. E eles vão opinar e dar a própria opinião sobre como ela morreu e por que ela morreu. Eles provavelmente vão agir assim. Se o juiz não permitir que ela testemunhe sobre a causa da morte, pode dizer que isso diz respeito ao valor probatório, não à admissibilidade. Suas testemunhas podem ser chamadas e o júri decide. Acho que a promotoria deve seguir em frente. O pai da vítima não gosta desse complexo de Deus, de se achar um Deus do ex-marido ou do marido. E deixar que um júri decida se as ações dele, porque o padrão que eles precisam provar é apenas que foi tão ruim que ela morreu, já que eles têm esses fatos. Precisam mesmo dizer que ela morreu por toxicidade de lidocaína? Ou eles dizem que ela morreu porque ele foi tão negligente, tanta negligência culposa por parte de um médico que ele causou a morte dela? E eles ainda poderiam talvez conseguir uma condenação, mas não vai ser fácil porque a defesa vai dizer, olha, foi uma cirurgia, ela consentiu, faz isso sempre, as coisas deram errado, ele tentou ajudar, ele a amava, isso acontece. E o júri vai decidir, mas os fatos não são bons. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, deixar ela mesma fazer, o próprio acesso intravenoso, deixar ela tomar comprimidos e ele administrando nela medicamentos como Valium e anestesia e não controlando a dosagem. Quando ela teve uma convulsão, ele não chamou o 911 na hora. Esse cara se acha um deus, como muitos cirurgiões plásticos que pensam ser deuses por poderem transformar corpos. Eu também sou como um deus. Já vi muitos deles assim, achando que não podem errar. Então a seleção do júri vai ser fundamental. Por isso querem mudar o foro do julgamento, já que ele foi difamado na comunidade, mas acho que isso também não vai funcionar. Não, eu não acho que esse caso justifique. Não é um caso grande o suficiente para justificar a transferência do julgamento. Você pode encontrar 12 jurados no condado de Santa Rosa que não tenham acompanhado isso de perto? Prestem atenção nisso. Eles não sabem do caso, não tem jornal, não assisto TV. Certo, concordo. Vamos acompanhar. Tim Jansen, obrigada pela análise de sempre. Obrigado, Annette. Ben Brown está em liberdade sob fiança neste momento. O julgamento dele está marcado para agosto, como mencionei. Ele se declarou inocente da acusação de homicídio culposo que enfrenta. Vamos acompanhar esse caso e informar vocês sobre o que acontecer. E é isso para este episódio de Law and Crime. Eu sou Anjanette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Nos vemos aqui na próxima.